Pois é, então assim, a gente estava comentando sobre os Estados Unidos aí, né, a capacidade dos países de primeiro mundo, que têm recursos e que já têm uma qualidade de vida boa, eles estão penando para conseguir segurar. Os Estados Unidos com a expectativa de que morra entre 100 mil e 200 mil pessoas. A Itália teve aquele número, estava tendo um número diário aí chegou a 900, mas estava tendo 800, 700 mortes por dia. Né? Uhum. A Espanha já está ultrapassando, os Estados Unidos acabou de passar os mortos do 11 de setembro. Então, a gente vê assim, isso são pegando, digamos, os melhores exemplos. Europa Ocidental e Estados Unidos são os países que têm condição financeira, têm uma reserva e uma capacidade de se organizar. Agora, o restante do mundo, países que não são democráticos ou países que têm instabilidades políticas, como o caso de alguns países africanos que tiveram guerras civis recentemente, não tem uma capacidade de administração pública tomar atitudes eficientes, contundentes e que sejam prontamente impostas ou a sociedade colabore. Se é mais um problema social dentro de uma realidade que a gente sabe que é muito, muito, muito ruim. Né? Sim. Se a gente olhar aí o mapa aí o mapa da esquerda, são os índices de DH, que levam em consideração a mortalidade infantil, expectativa e renda per capita. Né? E aí você vê, a gente está tendo muita notícia da Europa Ocidental, a gente está tendo muita notícia dos Estados Unidos, a gente está tendo notícia de países que têm as maiores liberdades de transmitir informação. Mas como é que está o Sudeste Asiático nessa história? Se você for comparar, o mapa da direita aí já está com a questão da densidade populacional. Você tem grandes áreas no globo que são hiperpovoadas. Você tem os Estados Unidos, né, principalmente a costa leste. Você tem aí a Europa Ocidental, países como a Alemanha, a Itália, a própria Inglaterra. Você tem aí um continente muito integrado e com uma densidade populacional razoável. Só que você também tem ali a Índia, o Paquistão, você tem a China, mas também tem, que é um estado que conseguiu, um regime que é autoritário, conseguiu se organizar em uma grande economia, só que ao lado dela ali você tem, por exemplo, o Vietnã, Laos, Camboja, você tem o Sudeste Asiático ali, que é hiperpovoado, e que não tem estado que dê conta, por exemplo, de saneamento básico. Né? Os índices de DH aí são ruins porque a mortalidade infantil é alta. Não por conta de uma pandemia específica, mas por conta de uma realidade básica. Tem criança que morre de fome, tem criança que morre de disenteria, tem criança que morre com a gripe comum. Né? E até mesmo na própria peste negra, né, que a gente comentou anteriormente, os países que foram inicialmente afetados foram os países que tinham uma conexão com o comércio marítimo. Né? Isso ainda é época pré-navegações. Né? Se Uhum. instaurou primeiro nas cidades portuárias e a coisa foi gradativamente se transferindo através das rotas de comércio. Né? Hoje em dia, a gente sabe que a gente tem uma globalização muito intensificada. Né? E a gente não tem acompanhado dessa globalização um desenvolvimento homogêneo da humanidade. Então, você tem países aí, como por exemplo a Índia e o Paquistão, que são países hiperpopulosos, mas será que eles têm reserva financeira para tratar como os Estados Unidos, de injetar dinheiro na economia, auxiliar quem é informal, fazer hospitais do dia para a noite, aumentar o número de leitos? Os Estados Unidos estão passando por essa dificuldade. Os Estados Unidos estão penando para lidar com o coronavírus. Quando é que a gente não tem nem informações dessa parte do globo de maneira confiável, né? Porque são países, às vezes, principalmente países pequenos ali no Sudeste Asiático, que são, né, a gente tem pouco até relato disso.
mas são países que dependem muito do comércio local. Embaixo aí, eu trouxe aí para a gente ter mais ou menos uma ideia do fluxo do comércio marítimo, né? E aí você tem aquela região ali, especialmente a área do Mar do Sul da China, né, que até pouco Engloba ali falava os tigres asiáticos ali, né? Singapura, disso, Taiwan, por justamente, aí vai, né? o Sudeste Asiático, que você tem um volume absurdo de comércio. Você tem, você tem uma das principais fontes de pesca, né, que é a comida do mundo, né? Você tem países que são extremamente dependentes do comércio e que não tem como, simplesmente não tem como implantar de maneira muito eficiente, como está sendo os Estados Unidos ainda está sendo difícil de conter, medidas de contenção, de frear a economia e de ter reserva para isso, né? Imagina um país africano que passou há pouco tempo guerra civil, a dificuldade que ele tem de fazer uma campanha educativa, a campanha do fique em casa. O pessoal não tem às vezes nem meios de se comunicar. Então o coronavírus aí, em alguns países, eu acho que a crise, a grande crise na humanidade vai ser quando o coronavírus se consolidar em economias emergentes, porque você tem aí, como por exemplo o próprio Brasil, você tem também países como o México, você tem Turquia, você tem Índia, Paquistão, que são economias muito movimentadas, que são países que estão em desenvolvimento industrial, mas que ainda tem IDHs e ainda tem condições de vida e condições sanitárias ainda precárias. Então, essa combinação de muito comércio com condições ruins é a combinação que a gente já viu lá na peste negra, é a combinação que a gente viu na gripe espanhola, é a combinação que a gente viu do ebola. Mas o fato de ser algo mais infectável, as características do coronavírus do ponto de vista, né, da saúde, fazem com que esses problemas sociais, esse contraste de realidades, venha à tona. Venha à tona de um mês para cá, né? A coisa estourou em novembro na China, o Brasil particularmente sentiu esses efeitos do lockdown a partir de março, né? Então, em um curto espaço de tempo, as preocupações da população surgiram. E a gente aqui, comparado com o resto do mundo, é muito bem informado, né? A gente tem liberdade, por exemplo, e aí já entrando um pouco no que o governo brasileiro tem feito, a gente tem hoje liberdade para poder falar, criticar o governo, né? Imagina países como, por exemplo, o Irã, países como a Arábia Saudita, que são regimes teocráticos, regimes que regulam, ou a própria China. A gente tem uma certa descrença se o que eles divulgam é 100% aberto. Eles Uhum. são É o comunismo ali, um regime totalitário. A Coreia do E Norte, divulgam totalmente ali. eu não vi uma notícia da Coreia do Norte, por exemplo, não tem nada da Coreia do Norte. exatamente. O exemplo da Coreia do Norte. Pô, não está tendo caso de coronavírus na Coreia do Norte. Coreia do Sul fez um esforço hercúleo para conseguir. Hoje está sendo considerado um bom exemplo de combate. Pô, eles fizeram testes em massa e tudo. Olha a capacidade que um governo tem que ter, que é exigido que se tenha, uma mobilização nacional em prol de uma situação que o próprio governo sabe que vai ser prejudicial para todo mundo.